Palavras de vida eterna. Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Lição 27. Liberdade em Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Palavras de Paulo Apóstolo, Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade, Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se revolta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Jesus chega à Terra num tempo em que o povo judeu vivia sob o domínio romano. Apegados às tradições, dogmas e rituais exteriores, confiantes de que Deus tanto mais se agradaria quanto maior fossem os sacrifícios e honrarias a ele oferecido, os judeus sonhavam com um dia em que não mais sofreriam a humilhação e a dor da escravidão. Esperavam o Messias prometido nas Escrituras, representante de Deus na terra, cuja missão seria a de restabelecer a glória e o poder de Israel. Alvo de tantos cativeiros, tendo sido várias vezes dominado,
O povo judeu esperava ansiosamente o dia em que a sorte mudaria de lado e que passariam de escravos a senhores. Considerando-se o povo escolhido por Deus para liderar soberana e completamente sobre as demais nações, grande foi a dificuldade dos judeus em aceitar Jesus como o ungido de Deus, o Messias que os conduziria ao lugar de glória que acreditavam merecer. A palavra doce e amorosa do Cristo, a atenção que dedicava aos frágeis e doentes, o respeito e consideração que dispensava às mulheres e aos pecadores, faziam dele uma figura estranha, cujo comportamento feria a ideia de líder que o povo judeu tinha como modelo. É que o grande pastor das almas trazia a liberdade pela iluminação dos corações e renovação dos sentimentos, enquanto os líderes judaicos pensavam que a liberdade viria por meio de luta armada. Enquanto Jesus pregava a alegria promovida pela fraternidade entre judeus, romanos e gregos, os judeus esperavam sua vez de escravizar, julgar e punir. Usando sua liberdade para amar e dar testemunho de obediência a Deus, o Mestre se deixou imolar. Usando sua liberdade para perseguir e torturar aqueles que sofriam os tormentos provocados pela escravidão, se igualaram aos seus algozes. O Cristo Jesus segue sendo o nosso modelo e guia. Suas palavras de vida eterna jamais se apagarão, porque são a expressão da verdade. Deixemo-nos envolver por seu exemplo de liberdade consciente e responsável e conquistaremos a bênção da paz.